Saúdo a todos na paz do Senhor Jesus, amém? Vamos ler aqui a palavra de Deus, a armadura de Deus, né? No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Amém? Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ultimamente, as armaduras de Deus, o texto aqui em cima diz a armadura de Deus. Na armadura de Deus, existem várias ferramentas que Deus nos capacita, que Deus nos concede, vários dons, para que possamos vencer as lutas, as provas no dia a dia. Quer ver aqui, ó? No versículo 13... No versículo 12, vamos dizer assim: pois não temos de lutar contra a carne e o sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestes. Quais são as regiões celestes? Os corpos das pessoas, que são regiões celestes, e também ao ar, né? Regiões celestes. Tá? Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. E aqui diz o que precisa fazer. Meus amados, hoje em dia é muito difícil vivermos na sociedade. Por quê? Nós estamos perto da vinda de Jesus e Satanás, pelo que eu estou vendo, estou num grupo aí agora de pessoas ali, né, que eu não esperava, entrei no grupo assim, né. Tem pessoas que se dizem conhecedoras da palavra de Deus e distorcem o evangelho, não conhecendo os rudimentos, os mandamentos do Senhor Jesus. Fazem uma salada, tem que ver a salada que fazem. Olha, eu fiquei impressionado, eu não sabia. Até Deus permitiu entrar nesse grupo, porque eu não imaginava que está tão forte a atuação do inimigo, usando a Bíblia, usando versículos bíblicos para distorcer na mente das pessoas acerca da verdade. Eles dizem que é a verdade, mas não é a verdade. A verdade, ela é acompanhada de frutos, de boas obras. A verdade é acompanhada de dons espirituais, como eu muito falei já várias vezes, eu falei sobre dons do Espírito Santo. Hoje em dia o que precisa é discernimento espiritual. Discernimento espiritual, dom de discernir os espíritos. É a coisa que mais precisa buscar, o dom de discernir os espíritos. Busque porque é o fim dos tempos mesmo. É tanta teologia, é tanta mensagem sem fechar, fica um argumento, eles usam um argumento só para fazer uma contenda, um assunto só para embolar naquele assunto e não sai daquele assunto. E a Bíblia diz que nós viveremos em novidade de vida. A palavra de Deus, meus irmãos, ela tem tanta mensagem, tem tanta coisa linda para estudar, tanta coisa linda para analisar, para ver, para comparar com os dias atuais, para aprender. E o inimigo cega pessoas de ficar num assunto e sempre naquele assunto, sempre batendo naquilo ali, sempre batendo. Amém? Então,
é incrível. E tá aqui, ó, a armadura de Deus. Eu vou ler aqui outra parte, tá? Só um pouquinho. Aqui, ó, no livro de Timóteo, 1 Timóteo capítulo 4, apostasia nos últimos tempos. Mas o Espírito expressamente diz que os últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio. A coisa é séria, a coisa é mais profunda. Ó, pela hipocrisia de homens que falam mentiras e têm cauterizado a própria consciência, que proíbe o casamento e ordenança e abstinência de alimentos que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça. Olha só. Porque tudo que Deus criou é bom e nada há de rejeitar, sendo recebido com ações de graça. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificada. Imagine só. Pela oração, pela palavra de Deus e oração, a alma é santificada. Pela palavra, a Bíblia diz. Pela palavra e pela oração, a alma é santificada. Tá? Mas tem pessoas que dão ouvido, deixa o inimigo trabalhar na mente. Por isso que tem essa mensagem aqui, ó. Revesti-vos de toda a armadura de Deus. Para nós se revestir da palavra do Evangelho do Senhor Jesus. Porque o Espírito Santo, ele fala, ele mostra para nós os versículos, ele revela as profundezas. O Espírito Santo nos dá discernimento, é Deus que nos abençoa. Tá? E se a pessoa vai para a operação do erro, operação do engano, ele fica enganado. O inimigo engana, cega ele, bota tal coisa na cabeça dele, aquilo ali, bate, 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 e não tem outro assunto daí. É só aquele assunto. Por quê? Porque é o espírito engano. Vocês querem ver uma coisa? Tem ensinamento de célula. Tá? Eu já peguei uma revista, Ensinamento de Célula. Tem um ensinamento de célula que começa lá em Gênesis. Tá? Eu não estou dizendo que o ensinamento está errado. Não, o ensinamento é certo. Só que a doutrina, que poderia ter uma doutrina aquela congregação, aquela igreja lá, não tem. Então eu quero dizer assim, ó, conforme é o pastor, o ensinamento do pastor, vai ser as ovelhas. Então ele começa no ensinamento e vem puxando o ensinamento. Mas ele traz o ensinamento todo para a igreja dele, certo? Para a questão de quê? De dízimo, voto, oferta, dinheiro. E lá na frente ele esquece o resto. Quer dizer, ele esquece doutrina, ele esquece de ajudar os irmãos, ele esquece. Tem uns até que ajudam uns, sabe? Mas outras coisas ele esquece, certo? Ele esquece, ele deixa de lado. E a Bíblia manda nós ensinar, nós devemos ensinar a pessoa, tudo que nós aprendemos, nós puder ensinar para as pessoas, ensinar, correto, pela Bíblia. Então é complicado, meus irmãos, é complicado. E daí as pessoas vêm falar para nós, querer convidar nós para tal igreja, tal, mas tu olha lá, tu não vê. Tu olha tu recebe um discernimento e vê que a doutrina não combina. Não fecha. Então, falta o que naquelas pessoas? Discernimento, falta oração, falta santificação. Eles aprenderam uma linha para chegar a outro ponto. Só que no outro faltou. Certo? Faltou eles buscar na santificação. Quando alguém fala de santificação, eles não querem aceitar, não, porque a igreja é assim, que nós vamos uma vez por semana lá e tal. Então eles ficam tudo balançando e tem uns que até pode aceitar e sai dali devido às experiências, começa a buscar, começa a querer a salvação, porque tem que desejar a salvação. Tá bom? Então a palavra que Deus me deu hoje foi sobre buscar a armadura de Deus. Buscar na leitura, buscar na oração, buscar no louvor. Tem o culto, vai buscar Deus, buscar as armaduras. Tem diversas armaduras, diversos dons do Espírito Santo. E você vai receber de Deus, tá bom? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.